Logomarca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre um fundo negro, com o brasão do estado do Rio de Janeiro ao lado. No centro, com fundo preto, logotipo da produtora Canoa, em tipografia branca. Ocupando o centro da tela está o jornalista e escritor André Luiz Mansur, homem branco, meia-idade, olhos verde claro, cabelo médio, ondulado e grisalho, usando camiseta verde, estampada com o nome de Santa Cruz, com tipografia verde sobre um fundo retangular branco, e calça jeans azul médio. Ao seu lado, também dividindo o centro da tela, está o roteirista Flávio Moraes, homem branco, jovem adulto, olhos castanhos claro, cabelo médio, ondulado e castanho, penteados para trás, barba média e castanha, usando camiseta de botão azul e bermuda preta. Ambos se encontram em um prédio histórico, o Palacete da Princesa Isabel. Eles estão sentados sobre uma mesa de escritório, na cor azul. Em cima da mesa, tem livros referentes a Santa Cruz, um notebook preto e uma xícara de café na cor branca, e 2 copos de vidro com água. No fundo, a parede de tijolos antigos, com janelas altas na cor azul e com vidraças. Além disso, também é possível avistar no cenário 2 móveis de madeira contendo antiguidades históricas. Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Retomada Cultural 2, apresenta Santa Cruz, um legado histórico. O nosso projeto é o desenvolvimento de uma série documental sobre a história de Santa Cruz, sobre o bairro de Santa Cruz, situado na zona oeste do Rio de Janeiro. Nosso recorte temporal é um recorte bastante amplo, pega da ocupação dos povos sambaquis há 7.000 anos atrás e vai até o processo do bicentenário da independência, né? E aí a gente tem 4 episódios, que são: o primeiro é a ocupação indígena e a colonização, o segundo é a ocupação jesuítica, que vai de 1573 a 1759, e o terceiro episódio é sobre a independência do Brasil, a abolição, 1822 a 1888. E o quarto episódio, a gente pega um recorte da República, o início da República, até o processo de independência, o processo do bicentenário da independência, que vai de 1889 a 2022. Bom, o André vai falar um pouco aqui do NOP e do espaço onde a gente está gravando esses vídeos. Eu sou André Luiz Mansur, jornalista e escritor. Já fiquei muito feliz por o Flávio ter me chamado para esse projeto, porque Santa Cruz é um bairro que tem uma importância histórica muito grande no Rio de Janeiro. Esse documentário vai mostrar isso. E nós estamos aqui hoje num prédio histórico, né, que é o Palacete Princesa Isabel, que fazia parte da estrutura do Matadouro de Santa Cruz. Foi inaugurado em 30 de dezembro de 1881, com a presença de Dom Pedro II. E aqui nessa sala funciona também o NOP, que é o Núcleo de Orientação e Pesquisa Histórica de Santa Cruz, fundado em 1983, não aqui ainda, né, ainda era na igreja, mas que hoje é a principal referência aos estudos sobre a história, não só de Santa Cruz, mas de outros bairros da Zona Oeste, né, não só pelo material de pesquisa que tem aqui, mas pelos funcionários também que conhecem muito bem a história da região. Foi aqui que eu comecei as minhas pesquisas para os meus livros, né, lá no distante ano de 2001. Bom, eu acabei não me apresentando, meu nome é Flávio Moraes, eu sou roteirista. A gente firmou essa parceria, o André, para mim, sempre foi uma referência assim, em pesquisa. Acho que o primeiro livro que eu li sobre a história da Zona Oeste foi produzido pelo André. E o nosso interesse é justamente contar a história de Santa Cruz, que é uma história importantíssima não só para o Rio de Janeiro, como o Brasil inteiro, né? O processo de independência do Brasil passou por Santa Cruz, o processo de colonização do Rio de Janeiro também aqui foi um espaço central, principalmente para a ocupação dos jesuítas. E a gente dividiu isso em diferentes recortes temporais, como eu falei no início, e o primeiro recorte temporal é da ocupação indígena. E a gente tinha, eu, como roteirista, o interesse de abarcar um recorte histórico que não iniciasse em 1500, né? que mostrasse a ocupação indígena, mostrasse que esse território é um território ocupado há muito tempo antes da chegada dos europeus, né? Chamados povos sambaquis. São povos pré-históricos que viviam na região que se denomina como Baixa Septiba Guaratiba. E havia uma ocupação densa aqui nessa região desses povos pré-históricos, que eram povos coletores-caçadores. Tem esse livro aqui que é Coletores e Pescadores Pré-Históricos de Guaratiba, da Lina Maria, que é uma arqueóloga da UFRJ, e produziu diversos estudos sobre Santa Cruz e esses povos pré-históricos.
Eles eram povos que tinham uma alimentação baseada em moluscos, em crustáceos. Boa parte da alimentação hoje dos peixes que a gente encontra nas peixarias do subúrbio do Rio de Janeiro, enfim, no Rio de Janeiro inteiro, são espécies que esses povos caçavam, que esses povos se alimentavam. Eles tinham estruturas funerárias complexas, normalmente enterravam seus parentes debaixo das suas ocupações. E tem, enfim, diversas questões que implicam na história não só da América Latina, não só do Brasil, como da América Latina inteira, como a questão da migração tupi-guarani, que esses povos tiveram contato com esses povos tupi-guarani que migraram de alguma região do centro do Brasil, da região amazônica. Existe uma grande polêmica em torno disso, de onde esses povos tupinambás migraram, né? Se é que eles migraram, ou se vieram expandindo. E nesse primeiro episódio a gente debate e apresenta esses povos sambaquis. Acho que o André ele pode falar um pouco dos tupinambás também, né? Dessa presença dos tupinambás na costa de Santa Cruz e na Baía de Sepetiba. Sim, é porque quando a gente fala história de Santa Cruz, eu gosto sempre de ressaltar que antes dos europeus viviam outros povos aqui, né, os povos originários, e antes dos tupinambás, como o Flávio falou, tinha esses povos sambaquis. Temos ainda uma reserva sambaqui aqui em Sepetiba, que faz parte da região de Santa Cruz, fazia parte da região da fazenda de Santa Cruz. Tivemos o famoso sambaqui Zé Espinho, né, em Guaratiba. Então, os arqueólogos se utilizaram muito dessas reservas para entenderem exatamente hábitos alimentares, né, até a estrutura da sociedade deles, mas isso há milhares de anos, né? Os tupinambás eram os povos que viviam aqui quando os portugueses chegaram. Na verdade, quando os franceses chegaram, porque nós temos referências, as principais referências do estudo dos tupinambás são do Jean Delery, que era um religioso francês que veio para cá com Villegayon para a fundação da França Antártica em 1555. E o Jean Delery, ele realmente se embrenhou no meio das matas, né? Chegou até aqui onde a gente está hoje, Santa Cruz, e fez um estudo realmente muito interessante sobre a vida dos tupinambás. José de Anchieta também fez alguns estudos, e outros franceses, e a gente entende que esses povos viviam aqui de Ubatuba, né, em São Paulo, até o litoral de Cabo Frio. Então toda essa região de Santa Cruz e Sepetiba era dominada por eles, eram povos antropófagos, tinha uma organização social bem interessante, eram povos muito guerreiros, tanto que em Mangaratiba, onde vivia inclusive o grande líder Cunhambebe, que é muito mencionado assim, em vários estudos, até nos livros do Hans Staden, que esteve aqui, prisioneiro deles, eles eram povos muito guerreiros. Então, no mapa de Mangaratiba, fala muito em terra brava, assim, os portugueses morriam de medo de cair nas mãos deles. E eles se aliaram aos franceses, enfrentaram os portugueses durante vários anos em guerras na Baía de Guanabara, até que só foram derrotados de vez em 1575, quando houve um extermínio, né, quando o governo do Rio de Janeiro era comandado por Antônio Salema. E ficou deles assim, alguns hábitos, né, principalmente nomes, né, os topônimos que a gente fala aqui, a própria Sepetiba, que é uma palavra de origem tupi-guarani, significa muito sapê, que é uma vegetação rasteira. Guaratiba também, que é grande quantidade de garças. E ao longo da cidade toda, Irajá, Maracanã, Guanabara, Niterói, tudo é nome originário desses povos, né? Então, viveram aqui durante, a gente não tem certeza, né? Mas foram alguns séculos, e esses povos realmente foram exterminados nesse período aí, mas deixaram a sua marca aqui na nossa região. É muito interessante pensar também que Santa Cruz era conhecido como joia da coroa, né, no período jesuítico. E Santa Cruz era joia da coroa não pelas construções que tinham aqui, mas por um legado natural que Santa Cruz tinha, desses povos indígenas que moldaram a Mata Atlântica aqui e construíram um território de fartura, né? Um território de fartura de peixes, um território de fartura de árvores, enfim, de alimentos no geral, né? Eu falei dos povos sambaquis, mas eu acho que eu não toquei num ponto importante, que é a própria palavra sambaqui, né? E a ideia da estrutura dos sambaquis, que você mencionou, o Zé Espinho, que eram análogos a ilhas artificiais construídas por sedimentos, por conchas,
enfim, ossadas de mamíferos e outros animais, outros peixes. Eles construíam essas ilhas artificiais que provavelmente auxiliavam eles no processo de pesca, como um acampamento de caça, né, deles. E essas estruturas até hoje estão presentes na costa de Septiba, na costa de Barra de Guaratiba e provavelmente em Santa Cruz. Inclusive, a poluição industrial é uma grande inimiga desses sítios arqueológicos, né? Na bacia do Rio Guandu, provavelmente, muitos sambaquis foram destruídos, né? Esses sambaquis são parte de um quebra-cabeça para a gente tentar compreender o que eram esses povos pré-históricos, que inclusive tinham características étnicas muito distintas dos indígenas tupinambás que os europeus encontraram aqui no século XVI na costa, né? No caso dos tupinambás, eu li que a própria construção da aldeia deles influenciou a construção das primeiras vilas portuguesas, com a questão da defesa que os tupinambás organizavam com as suas paliçadas, né, que eram as cercas, e também porque eles tinham muito medo dos animais da floresta, né, das onças. Então eles faziam uma frente ali de trabalho para construir as aldeias, e os portugueses, os primeiros a se embrenharem aqui na mata para fazer essas primeiras vilas, aproveitaram muito desse tipo de construção, que ela era segura e você conseguia se abastecer ali de caça, de pesca, de tudo. Que também, além dos tupinambás, tinha os tupiniquins, os temiminós, tudo da mesma origem do Tupi-Guarani. O próprio Araribóia era um temiminó que foi expulso pelos tupinambás da ilha do governador, que era a ilha de Paranapuã, e ele volta depois, já cristianizado, com os portugueses para expulsar os tupinambás. Aí ele ganha lá a terra dele em Niterói e tudo, mas eles também tinham as divergências deles, né? E você tem também um episódio interessante, que foi a Confederação dos Tamoios, que era muito difícil você unir as tribos, e o Cunhambebe foi um grande mediador desse acordo, que uniu várias tribos ali por volta de 1560, 62, para enfrentar os portugueses. Logomarca da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, tipografia branca sobre um fundo negro, com o brasão do Estado do Rio de Janeiro ao lado.